Checkup no rádio. Olha, no Checkup no rádio desta terça-feira, vamos explorar um tema essencial para a qualidade de vida na terceira idade, a socialização. Vamos conversar com o Dr. Belísio Neto, né, que vai trazer para a gente aqui informações valiosas sobre como a interação social impacta o bem-estar e a saúde dos idosos. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes do Checkup no rádio. Bom dia a todos os nossos internautas, uma satisfação imensa nesse clima de festa de Santana. A gente tá por aqui dando um tempinho na correria da festa de Santana, que eu sei que vocês trabalham muito, mas estamos aqui para poder falar de um tema bastante relevante, né? A socialização das pessoas idosas, né? O que é que isso nos traz como reflexão, o que é que isso tem a ver com um programa de saúde. A verdade é que para que a gente tenha uma vida longa, para que a gente possa viver muito e viver independente, viver com qualidade aos 80, 90, a gente tem alguns pilares que devemos percorrer, alguns pilares que a gente deve nos guiar nesse sentido. Já falei de vários aqui, de alguns, como sono, como a importância de manter o bem-estar físico, o bem-estar mental, saúde física, saúde mental, da alimentação, da atividade física, e um pilar fundamental é a socialização. É você ter relação social. O idoso, ele mais do que qualquer outra faixa etária, assim como a criança também, ele precisa se socializar, ele precisa ter contato. O ser humano, ele é um ser sociável. A pandemia nos mostrou o impacto do que é o isolamento social, né? O impacto que esses idosos tiveram na memória, na saúde física, o impacto que eles tiveram no sono, no humor, esses idosos que ficaram por uma ordem maior, assim, vamos dizer, uma necessidade que foi imperiosa. Eles precisaram ficar em isolamento social. E o contrário, se socializar, faz exatamente o que a pandemia prejudicou. O idoso, ele vive mais, isso é fato. O idoso, ele tem mais uma capacidade melhor de lidar com problemas, uma rede de apoio, uma rede de amigos. Facilita na hora que a gente tem uma necessidade de uma saúde, de um problema de saúde, enfim. Melhora o humor, paciente que tem uma sociabilidade boa, e aí não que seja uma questão só de ir para a festa de Santana, mas no dia a dia, você se socializar com a família, um almoço no domingo, ou convidar sempre pessoas para visitar parentes ou amigos, sua casa, ou você visitar outras pessoas, idosos, mesmo que com muita dependência, pedir para alguém levar, ou ele mesmo tentar ir, socializar com os vizinhos, com a comunidade, participar de ações na comunidade, participar ativamente do que está acontecendo na comunidade, desde família, passando por comunidade, e até se relacionar com a cidade, com o país, com o mundo. Hoje a gente tem um mecanismo, uma ferramenta tecnológica que facilita um pouco essa socialização, que é a internet, né? Nós temos meios tecnológicos que nos facilitam conversar com o filho que mora distante através de uma chamada de vídeo, nos facilita a gente ter um grupo de amigos da mesma época que você pode bater papo, mas nada substitui o contato pessoal, o contato físico, o tom de voz, a expressão facial, tudo isso está dentro daquilo que se diz socialização. A gente, para envelhecer com saúde, tem que ter também o envelhecimento social.
Lógico que é diferente de uma socialização de uma criança, de um adulto jovem, mas que isso é necessário. E a festa de Santana, ela proporciona uma grande oportunidade para que as pessoas se socializem, revejam pessoas que moram fora, revejam pessoas que se encontram ali na novena, ou mesmo, não só na novena, mas em eventos como, por exemplo, cavalgada que a gente teve participando aí no final de semana, ali na Praça do Coreto com as filarmônicas. Ontem foi o show de Moção, né? Então as pessoas se encontram, se socializam. É um momento de criar rede, network, criar relações sociais interpessoais. Isso é um parâmetro, um pilar fundamental para que a gente possa viver mais, viver com saúde e viver com independência. Doutor Belísio, quais são os desafios mais comuns que os idosos enfrentam ao tentar se manter socialmente ativos? Primeiro é o preconceito deles com eles mesmos, né? Não, tô velho, preciso mais de eu estar indo para canto nenhum, não. É essa frase que a gente escuta muitas vezes das famílias. Não tem para que velho estar indo para esses lugares, não. Um outro desafio é aquela questão de a pessoa nunca foi de, por exemplo, ir para a ilha, e agora a família quer que ele vá para a ilha. Então a socialização, ela também tem que respeitar os aspectos culturais daquele paciente idoso, respeitar o que ele gosta, os desejos dele. Às vezes ele não quer ir para a ilha, ele quer ir para casa de um parente conversar, ao invés de ir para a ilha passear, porque é o símbolo, né, de socialização aqui na nossa região é a Ilha de Santana. Então a gente tem que entender os desejos, as vontades daquele paciente. Não adianta querer socializar por socializar. Não, ele não gosta de ir ele só gosta de ir para a novena ou para a procissão. Não adianta você querer, pode até tentar para melhorar isso, mas um outro desafio é esse: as famílias não saberem como proporcionar essa socialização. Terceiro desafio, acredito que as restrições de mobilidade. Eles têm, boa parte das vezes, uma perda da independência. Eles até têm a autonomia de decidir que quer ir e não consegue executar aquele desejo dele, porque ele não consegue mais sozinho dirigir, ele não consegue muitas vezes andar no transporte público, no coletivo, não consegue mais andar caminhando. Então a mobilidade restringe também. Um outro problema é a questão de logística, já que ele não consegue sozinho ir para a rua, sozinho fazer suas coisas. A família muitas vezes não tem a logística, não tem quem leve. A gente tem isso na literatura, que um dos grandes gargalos para a gente proporcionar atividades para os idosos de socialização, por exemplo, num centro de convivência, num grupo de idosos, é o transporte. A gente tem um grupo de idosos, de cuidadores de idosos lá na universidade, e o grande problema, eles relatam para trazer os idosos para consulta, para levar para o grupo de idosos do bairro, para levar para missa, para o culto, é o transporte, por incrível que pareça. Isso é bem complicado. Dentre outros desafios, eu acredito que elenquei alguns que me veio à mente agora, que podem serem gargalos, e as famílias pensar nisso. Realmente não tem uma pessoa que possa levar papai, ou mamãe, ou vovô, ou vovó para o grupo de idosos, porque realmente não tem transporte. Eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer, se um vizinho um dia leva, outro dia eu levo, e assim por diante. A gente vai buscando. Por exemplo, vou dar um exemplo de quando o papai era vivo. O que é que a gente, foi uma ideia até do meu irmão Cláudio, que chegou de Boa Vista, quero mandar um abraço para ele. Ele viu, ele era vendedor, ele viu lá numa cidade que ele andava, que tinha um senhor que ele fazia café para atrair os amigos para conversar. Então a gente
todo dia fazia uma garrafa de café, botava umas cadeiras, papai era vivo, para as pessoas virem tomar um cafezinho e bater papo com ele. A gente deixava ele lá, ele tem uma bodeguinha, a bodeguinha era mantida só para a socialização dele. Então aí vai de várias, tem que criar estratégias. O café saía muito mais barato a socialização dele do que a garrafa de café. Bom, eu vou lá fazer café para todo dia esse pessoal vir beber aqui, porque tem que lavar muita xícara, aí a gente providenciou os copinhos descartáveis, e assim vai, Marcos Jantas. São várias as ideias, de forma que o benefício da socialização na saúde física, na pressão, na diabetes, na mente, no sono, na memória, é muito maior do que a operacionalização da forma que você vai socializar esse idoso. E aí fica também, Marcos, eu não sei como é que eu diria, uma proposta talvez, um desafio para o poder público poder criar não só mais, o que é que a gente tem para idosos em Caicó, né? Aí tá aí uma campanha se aproximando. Qual o vereador que defende a pauta dos idosos? Quem é que propõe criar um centro de convivência para esses idosos? A gente está só no forró, ainda bem que funciona, né? O forró, os grupos dos CRAs e a passeata dos idosos. É muito pouco? Muito pouco. Para uma cidade, para a região mais longeva do estado, como Caicó, a gente deveria ter mais oportunidades de esses idosos ocuparem e se socializarem melhor. Isso é o investimento, o impacto que isso traz na diminuição de internamento, de necessidade de remédio, de adoecimento, é muito maior do que o investimento. Isso também a nível privado, também desafio as pessoas, empresários que tenham visão, para pensarem nesse aspecto também de colocar um centro-dia, alguma coisa que eles possam se socializar. Tô beleza. A família precisa ter bom senso na insistência, né? Porque eu já chamei meu avô 5 vezes para ir para a ilha e ele disse que não vai. Esse bom senso é necessário? Excelente pergunta, Geraldo. Não só o bom senso. Em tudo, a gente tem que ter bom senso. Se 5 vezes não deu certo, você tem que tentar uma outra estratégia. Mas a minha mensagem seria de não desistir. Não desista. O que é que acontece? Cria o rótulo. Não adianta chamar porque ele não vai. E aí, pro resto da vida, ninguém chama mais. Não adianta pedir para ele fazer isso porque ele não... Um dia ele aceitará? Aceitará. Principalmente, Marcos Dantas, quando a gente só dá uma oportunidade. Para a ilha, 5 vezes não foi, vamos pensar em algum outro canto. Entenda melhor o que ele gostava de fazer. Ele ia para a ilha antes, entendeu? Não no seu caso em especial. O que ele gostava de fazer? Às vezes uma coisa simples que ele gostava de fazer é uma socialização. É um amigo que faz tempo que ele não viaja, voltar à zona rural que ele vivia. Enfim, são inúmeras as oportunidades. E qual a importância de inverter os lados? Porque, por exemplo, Geraldinho convidou o avô dele para a ilha porque ele gosta da ilha, né? Geraldinho gosta da ilha. Mas por que Geraldinho não perguntar, vovô, você quer fazer o que hoje? Você quer ir para onde, né? E Geraldinho se adaptar também à agenda do avô dele. É importante isso? É fundamental. Lógico que tem que ter um equilíbrio, porque senão o cuidador vai passar um tempo e não vai mais querer ir, porque ele não gosta daquele canto. Mas a gente tem que se colocar, já que você vai cuidar, por isso que eu sempre digo, o cuidador tem que estar bem, sereno, com tranquilidade, não pode estar estressado, porque na primeira vez que a gente pede para ele fazer alguma coisa, e pede para o idoso fazer alguma coisa, ele já cria o rótulo, não pode. Não, aí não adianta pedir para ele fazer exercício, porque ele não faz. Tentou 2 vezes, 3 já, não. Não, vamos... Principalmente aqueles pacientes que têm demência, que ele esqueceu o que passou ontem. Todo dia é um dia novo, então você vai todo dia, um dia ele vai querer. Então, Geraldo, pegando o seu exemplo, não desista. Se a ilha, que ele não quer ir, possa ser que ele queira ir dar uma volta em outro lugar que ele dava antes. Não sei qual é os hábitos, não sei, mas não pode também ficar insistindo, sendo de uma forma chata, não pode pensar só no que você gosta. As famílias às vezes transferem aquele desejo delas. Não, eu gosto de ir para a ilha, eu vou levar ele para a ilha. É bacana ir para a ilha, todo avô eu acho bonito ir para a ilha, mas o meu avô em especial, ele é diferente. A gente sempre orienta a respeitar os desejos, as crenças, a cultura, o que é que ele gosta,
será que não seria melhor você chamar ele para ir para feira? Ele gostava de ir para feira antes. Às vezes tem uma limitação que ele fica envergonhado, porque agora está andando com a bengala, não quer ir mais para feira ver os amigos, que os amigos podem achar que ele ele tem um preconceito com ele mesmo, entendeu? Então, não rotulem, isso não só para socialização, mas atividade física. Eu oriento muito fazer atividade física, e às vezes 2, 3 vezes o cuidador estressado, não adianta não, ele não rotule. Ele talvez você não encontrou bem, não desista. Se em um mês, Geraldo, você chamou ele para a ilha 30 vezes e ele foi uma, é melhor do que não ter ido nenhuma. Em um ano ele já vai 12 vezes. No outro ano ele já pode ir 2 vezes por mês. Não desista. Todo dia chama ou muda a estratégia. E esse preconceito, por exemplo, atrapalha essa questão da socialização? Geralmente é quando a gente vê um idoso numa festa, com uma roupa, por exemplo, que é mais a juventude que usa, a gente vai olhar, tem aquele olhar preconceito, só quer ser novinho, só quer ser boizinho. Isso atrapalha, por exemplo? Olha, vivemos em época de inclusão, né? Então, e vivemos numa época de a quantidade de pessoas idosas ser muito maior. Então a gente vai encontrar muito mais idosos. Se você foi num shopping, há 10 anos atrás, você não via idoso. Hoje você vai, boa parte das pessoas são idosas. Se você não via tanto idoso na Festa de Santana, você está vendo muito mais. Então a gente tem que buscar formas de incluir esse idoso, esse olhar depreciativo, que na maioria das vezes é eles mesmos que têm esse olhar preconceituoso, que hoje se chama etarismo, que existe não só no mercado de trabalho, mas também esse preconceito ele vai aos poucos tendo que perder, muitas vezes tendo que ter repressão, né? Ter medidas de evitar esse preconceito, mas a gente tem que se acostumar, porque cada vez mais a gente vai ver idosos participando de eventos, estando presente em ambientes que antes a gente não via. As pessoas de 60 anos hoje são as de 40. No passado, você pode pegar uma foto de uma pessoa com 40 anos antiga e comparar com uma pessoa de 60 hoje. São mais ou menos iguais. Quando eu era criança, eu lembro que uma pessoa com 60 anos, Marcos, ela era uma pessoa já velha demais, já estava próximo, esperando ali talvez a hora de partir. Quantos amigos você não conhece hoje com 60 anos que você pensa que ele tem 40? Então, teremos que se acostumar, e é importantíssimo essas pessoas participarem, se sentirem jovens, se sentirem dentro das limitações dela, se sentirem incluídas, se sentirem pessoas que estão participando, porque faz bem para a saúde delas, faz bem para a comunidade em geral, para a sociedade, faz bem para o sistema público de saúde, para o sistema privado de saúde. Elas adoecem menos. Aqui no nosso WhatsApp, trabalho em média há 5 anos com idosos na cidade. Concordo, doutor Belísio, que o município ainda investe pouco nas políticas públicas para os nossos idosos. O Conselho do Idoso, por exemplo, onde trabalho, deveria ter uma atenção maior por parte dos nossos gestores. Não é apenas a diversão, o forró e os grupos de convivência, mas os direitos como um todo dos nossos idosos devem ser garantidos e merecem uma atenção muito maior. Houve uma grande e crescente demanda de denúncias de violação de direitos, por exemplo, nos últimos anos em Caicó. Isso merece uma atenção. Você concorda? Concordo demais. E eu até diria que isso é uma coisa que está acontecendo não só em Caicó. Isso acontece no Brasil. A gente, quando viaja, participa de um congresso, de algum evento, a gente vê que cada vez mais os conselhos, as delegacias do idoso, as pessoas que trabalham com envelhecimento, com pessoas idosas, elas sentem a necessidade de mais aparelhos de saúde, aparelhos sociais, aparelhos que possam, aparelhos públicos que possam, equipamentos públicos que possam atender essa demanda que é cada vez mais crescente. Então, quanto mais a gente se preparar, quanto mais a gente propor, e aí, como eu disse, segue a provocação para o poder público poder melhorar
essa inclusão, a gente sabe, os equipamentos, praça, essas coisas hoje já são todas com adaptações para pessoas idosas, mas são necessárias, por exemplo, como essa demanda aí do Conselho do Idoso, são necessárias outras políticas públicas, outros equipamentos, para que a gente possa ter pessoas idosas, independentes, autônomas, sem precisar de estar internando, sem precisar de estar frequentando posto de saúde toda semana, sem precisar estar encarecendo o custo da saúde em geral. Então fica a provocação e aí um exemplo do Conselho do Idoso, lembrando que sem querer individualizar Caicó ou a nossa região, se você for nas outras cidades também tem essa dificuldade, for a nível de Brasil. Por quê? O mundo, o primeiro mundo, assim vamos dizer, a Europa, a América, o Japão, a América que eu digo, os Estados Unidos, eles envelheceram, Marcos, em muitos anos, certo? Então eles foram se adaptando. O fenômeno do envelhecimento no Brasil, ele foi rápido. Em 2 ou 3 décadas a gente aumentou 50%, 70% o número de pessoas idosas. Ainda não deu tempo da gente se adaptar. De uma hora para outra as pessoas estão vivendo mais, são muitas pessoas idosas para dar conta. Então, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, esse fenômeno do envelhecimento trouxe esse impacto na Previdência. A gente vê discussões da Previdência de uma hora para outra, muito idoso dependendo da Previdência. No sistema de saúde, eles consomem remédio, eles internam. Nos mecanismos de socialização, como a gente falou agora. Então, várias áreas são atingidas, eu diria assim, várias áreas precisam ser adaptadas a esse fenômeno que é uma realidade, que o mundo, o primeiro mundo teve muito tempo para se adaptar, porque a população foi envelhecendo aos poucos. Aqui a gente tem, nos países em desenvolvimento, eles tiveram essa dificuldade de envelhecer rapidamente, de uma hora para outra, e isso precisou adaptações, precisa se adaptar rápido também. Tem áudio aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marco Dantas, bom dia, doutor Elísio, bom dia a todos que estão na audiência. Marcos, é Giovamar. Rapaz, esse que o doutor Belísio está falando é bem interessante. Eu tenho um senhor lá de Parelha, seu Antônio Félix, que inclusive ele é bem conhecido e é muito amigo meu e participa de corrida de rua. Ele tem 85 anos e agora em agosto ele vai completar 86 anos. E ele participa das corridas de rua com a gente. E às vezes eu gosto muito de correr ao lado dele. E eu vejo pessoas dizendo, danado um velho desse que está no meio desse povo correndo. Quer dizer, existe esse preconceito, né? E também tem outros que dizem, rapaz, pia mesmo. Ó, um senhor dessa idade aí, correndo, eu vou tentar correr também. Isso é muito importante para a sociedade ver que a idade, ela prevalece também, desde que você queira ter uma boa qualidade de vida. E aí, doutor Belísio? Envelhecer é inexorável, é irreversível, todos nós vamos envelhecer. Agora, envelhecer com saúde aí é uma opção. Você tem como envelhecer com qualidade se você fizer aquilo que precisa ser feito. Quanto à questão do idoso corredor aos 85 anos, você vê como é que é a cultura ocidental. A gente critica, né? Então, ao invés de ter como exemplo aquela pessoa, rapaz, eu queria estar nos 85, o que é que eu vou conversar com essa pessoa? Saber o que ela fez para com 85 anos ela está correndo uma maratona aqui. Ao invés de a gente reverenciar, de perguntar o que é que ele tem para ensinar, a gente vai criticar. Isso é típico da cultura ocidental, que tem esse preconceito com as pessoas idosas. A eleição americana foi uma coisa dos Estados Unidos, eu até falei aqui, foi uma coisa que marcou muito essa questão de 2 idosos candidatos, 2 idosos com saúdes totalmente diferentes, né? Então, é necessária essa reflexão. Lá
no Oriente, no Japão, essas pessoas são reverenciadas. Eu já falei aqui algumas vezes. Uma pessoa com 85 anos lá é vista totalmente diferente. São vistas como pessoas de muita sabedoria, que armazenam muita sabedoria, tem muito a ensinar, porque conseguiram chegar lá nessa idade com muita experiência. Então eles são vistos como pessoas maduras, experientes, ao invés de ser vistos como velhos, que não incapazes, que não servem mais para nada. Então sigamos esse exemplo aí de correr aos 85. Até eu fiquei com vontade de procurar saber quem é, para eu perguntar quais são os segredos para chegar lá. Conheço o senhor Antônio Félix, uma figuraça, viu? Seus mais de 80 anos de idade. E ontem eu até vi uma reportagem, não sei se é brasileira ou estrangeira, uma senhora de 100 anos de idade que todos os dias pratica caminhada, né? Aliás, pratica academia. Você vê que não tem idade para ser exercitado. Não, a academia é o exercício, a musculação, junto com a atividade aeróbica, uma caminhada, uma corrida. A musculação é o exercício que mais impacta na longevidade, na saúde do indivíduo. De todos os exercícios, o contra-resistir da academia, pilates, é o que se mais recomenda para você. Músculo é vida para idoso. Perder músculo é perder vida em idosos. Então, é fundamental que eles tenham uma atividade aeróbica e uma atividade resistida. Para a gente não estar falando só em doença. Reclamam muito, né? Não, só fala em doença. É porque a gente tem que falar de doença para quem já está doente. Quem não quer adoecer, a gente fala de prevenção. Então, comece a fazer sua atividade física, comece a se socializar melhor. Se você não tem uma boa rede de amigos, de contatos, comece a dormir melhor, controlar seu estresse, comece a se alimentar bem, ou se já faz isso, mantenha a dormir bem e assim por diante. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade de estar aqui mais uma terça-feira falando sobre temas relacionados à saúde das pessoas mais maduras, e desejar um resto de festa de Santana excelente para todos os nossos idosos, os nossos cuidadores, todas as pessoas que estão vivendo esse momento único aqui na nossa cidade. E talvez nos encontremos com todos eles domingo, todos os meus pacientes dessa região de Melo, né? dizem que vão vir domingo para o show do Padre Fábio. Muito bem, 8 horas 2 minutos, confirmando 8h02. Vou para um rápido intervalo comercial.